De o ouvinte. Vamos. Quais são as perguntas que tem para quem é consumidor de podcast? Então, ó, Beleza. uma chamada para você que escuta podcast, que assiste videocast, que tem contato, que gosta do Podpah, do Flow, do Inteligência, do Nerdcast, do Léo do Radiofobia, seja qual for o podcast que você acompanha. Eu preciso que você preste atenção agora. O André vai contar aqui. Que tipo de perguntas rolam para quem é ouvinte? Boa. Vai contando para a galera. Nós temos 7 sessões em toda a Podpesquisa, das quais 4 são exclusivamente para ouvinte. Naturalmente, quem produz vai passar, né, vai responder a de ouvinte também, mas é Perfeito. dedicada ao ouvinte. Então, nós temos a primeira sessão com a perspectiva mais de dados sociais, né? Beleza. Que é renda, né? Estado onde mora, isso é importantíssimo, porque a gente está divulgando em todos os estados, porque um dos objetivos da ABPOD é a diversidade, equidade e inclusão, inclusive regional, né? Para que a gente consiga descentralizar. Eu sou de Fortaleza, sou cearense, estou aqui em São Paulo, né? Conversando com você, e a gente está fazendo essa conexão para que a gente tenha diversidade, né, de produção, né? Uma conexão de ida e volta. O Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, foi para Fortaleza gravar um episódio do podcast dele com um cearense, né? A Inês Aparecida, um episódio sobre jornalistas. Legal. Gravou lá no estúdio da gente. Então, essa conexão ela é muito importante para que a gente tenha diversidade e tenha oportunidade para todos os estados. Isso é uma coisa que a gente busca, né? Então, a gente quer saber questões demográficas também. E aí, nessa social e demográfica, tem um ponto importantíssimo. Acessibilidade. Pela primeira vez, a Podpesquisa está enaltecendo e trazendo questões sobre acessibilidade. Você acha que o podcast é acessível? E perguntando também, você tem algum tipo de deficiência? Você é uma pessoa com deficiência? Tem lá as opções para você marcar, para a gente entender desse público quem é a pessoa com deficiência, né? Que tipo de deficiências principais, se as pessoas acham que o podcast é acessível ou não, como o podcast poderia ser mais acessível. Perfeito. Então, isso é um ponto importante, que é uma das bandeiras da gente, que é essa questão de diversidade, inclusão e acessibilidade. Isso é um ponto importante. Aí a gente vai traçar o perfil de consumo. E aí muitas dessas perguntas são histórico, né, com as anteriores, para a gente entender. Quando é que você consome? É em casa, né, com os afazeres domésticos, é no deslocamento, né, no trabalho. Minha turminha aí que me escuta lavando louça, né? Eu sempre achei muito estranho a pessoa dizer que escuta no trabalho. Não está trabalhando, né? Mas tudo bem. Tem essa pergunta no histórico, a gente tem. Eu tinha bastante, Tem gente que talvez está fazendo algo de repetição, né? Que dá para acompanhar com uma, né? E aí a gente tem, né, todas essas perguntas de consumo, perguntas em relação à publicidade. Aqui já entra uma coisa importante para quem é empreendedor. Esses dados são importantíssimos. Como é que eu vou fazer o meu Media Kit? A Podpesquisa vai te dar um norte. É óbvio que... o Media Kit é para quem é produtor, né? Você que está ouvinte aqui, eu como produtor tenho um Media Kit que eu preciso dizer quem faz, quem escuta, onde estão, o que fazem, qual é o poder aquisitivo dos possíveis ouvintes do EmpreendaCast, está no meu Media Kit para eu poder vender isso para alguém. Não, e assim, nessa parte aqui de saber como a pessoa prefere consumir a publicidade, o anúncio, é importante. Prefere no começo, no meio ou no fim? Em que duração? Né? Prefere anúncio? Não prefere? Não prefere? Prefere não ter? Né? Porque aí a gente tem que pensar outra jeito. Pensar outra forma de monetizar. Porque aí o ouvinte não vai gostar. Você prefere uma publicidade que tenha a ver com o podcast, né? Que tenha a ver com o tema? Você prefere mensagens temáticas de acordo com o tipo do episódio? Então tem essas perguntas também pro ouvinte de podcast, né? Legal. Porque aí a gente vai ter Tem alguma coisa sobre tempo ou não? Duração, qual é a duração que você prefere? Isso aí é outra pergunta histórica, né? Que mudou ao longo do tempo. Até a última Podpesquisa, até anteriormente à última Podpesquisa, 1 hora, 2 horas, a galera gostava. Porque era o perfil mais, né, predominante do MesaCast. Porque, pessoal, MesaCast, aliás, é a origem do podcast, né? Na verdade, a origem nos Estados Unidos foi jornalística, né? Sim, então, sim. Pesquisa junto aí que... com a iPod, né? Exato. Era para divulgar de um jornalista, divulgar entrevistas de um jornalista em áudio. Então, surgiu do jornalismo, né? Sim. Que o jornalismo também se apropriou recentemente. A gente pode até, se quiser, a gente fala isso depois. Então, tem esse perfil
para saber qual o tipo de anúncio, se prefere, se não prefere, no começo, no fim. A duração era 1 hora, 2 horas. Agora está entre meia hora e 1 hora. Será que vai aumentar, reduzir? Episódios mais curtos também para Explosão dos cortes, né? dos cortes. A gente nunca cortou, pelo menos eu nunca Vou cortei fazer um áudio. comentário interessante aqui de percepção de quem consome muito podcast, né? Para provar que eu consumo. É, Um dos que eu escuto, que eu acompanho, né? Que às vezes assisto, às vezes escuto, é o Podpah, certo. certo? Se quiser que a gente fale daquela polêmica também, a gente fala aqui, eu tenho uma opinião ótima sobre aquilo. Mas Polêmica sobre ter diploma de jornalista? não é nem isso, que eu acho que isso aí, para mim, não é nem conversa. Não, só levamos Não é 20 anos pra obrigatório. discutir isso, né? Não era Levamos 20 obrigatório. anos, senão eu tô fudido, caralho. É. Eu tô há 11 anos. Não, isso aí, né? E nem nesse ponto aí, é outro ponto que eu acho que ali tem questões além de exigência, tem uma questão profunda de raiz enquanto nação. Para mim Entendi, é tá outra bom, tá coisa bom. aquilo ali. Mas a gente pode falar, não tem Tá problema. bom, não. Não tem pergunta. Vamos deixar isso como longo com você, Tá porque eu quero bom. te colocar em todos os podcasts aqui. Mas eu ia falar aqui de outra coisa. Sabe, pode ir pá. Pode pá. O que é que eles fizeram? Acho que o Flow também, os maiores. Continua o canal de cortes, mas eles começaram a investir em melhores momentos. Melhores momentos não é corte, é mais do que corte, são pedaços maiores. Será que a gente está fazendo um movimento de que os cortes já não fazem mais 100% de sentido? Que agora fosse. Oh, Rodilson, que era importante agora a gente ter mais tempo para as pessoas entenderem contexto, porque a gente está numa crise de contexto. Sim, né? sim. Tudo bem, eu pego ali um corte para ser mais chamativo, às vezes apelativo, às vezes sensacionalista, que eu não concordo, mas é uma forma, né, de ter mais, né, views, etc. Engajamento. Dá para você ser chamativo sem precisar apelar, né, e não enganar, porque para mim é enganação, mas dá para você ser chamativo. Só que são segundos, cara, sem contexto, sem saber o que o cara falou antes, o que o cara falou depois. Será que a gente não está num momento que as pessoas estão refletindo, pô, eu quero saber mais sobre isso, será que é isso mesmo que esse cara está falando? Porque isso aqui está rodando e circulando, e é uma questão assim, meio que antropológica, sociológica, né? Assim, porque impacta na sociedade, tá impactando, a gente vê isso, né? Sim. Um trecho que o cara fala mal, assim, e depois ele corrige, ou ele diz, ó, o contexto foi esse, e aquilo você pega como verdade, entendeu? Então, você tem que provar contexto, é um negócio que é... Não, tudo bem, mas entenda, o canal de Melhores Momentos, você tem um pouco mais de contexto. No final das contas, era uma coisa que eu já pensei sobre isso. Você joga alguém para conversar ali 2, 3 horas. O que vai ser legal mesmo, que a galera vai ver, são os cortes, alguns trechos. Sim, sim. De 2, 3 horas de conversa, que vai ser legal extrair mesmo. É aquela velha história. Eu vou ficar conversando 4 horas, em algum momento o cara vai falar uma coisa legal. Porque já que eles não têm essa manha de conduzir propriamente dito, vai lá, em algum momento o cara vai falar. Só que eles extraem aqueles 30, 40 minutos que seria, se eles tivessem se preparado, teria chegado naquelas perguntas, naqueles temas. Sim. Não ia precisar gravar 3 horas, entendeu? Sim. Mas aí também eu tenho uma opinião sobre ficar 2, 3 horas gravando. Tem um lance que nem hoje, com a minha experiência, com o meu tempo de podcast, eu consigo entrar em flow contigo em 4, 5 minutos. Porque a gente já se conhece. Certo. Na verdade, a gente já entrou em flow, porque a gente estava conversando aqui no início. Né? Que é importante. Tem um lance que eu acho que isso traz pra gente a possibilidade de você conversar de uma forma espontânea, livre, e fazer com que o seu cérebro absorva o conteúdo. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui sobre ISG, a gente está falando sobre empreendedorismo. Pode ser que eu nunca empreendi na minha vida. Eu tenho um tempo de conversa contigo para o meu cérebro entender o começo, o meio e o fim. O jornalista faz isso muito bem, porque ele estuda. Mais rápido. Ele faz mais rápido. Contigo aqui, eu sou jornalista, né? Sim. 20 anos de profissão. Já devo ter feito mais de 1.000 entrevistas. Sim. O que a gente fez aqui é o que a galera faz já gravando. Então, é uma técnica, né? Sim. Eu não tô aqui defendendo que tem que ser jornalista. Não tem que ser jornalista. É livre, tem que ser qualquer pessoa. Mas eu tô dizendo que tem uma vantagem de você saber das técnicas. Claro, claro. Até porque, assim, o que você quer extrair como transformação? Porque eu acho que aquele papo de 3 horas tem que ter uma transformação. Por isso que eu falo pra galera, cara, não tem bala de prata. Não adianta você chamar o Sérgio Malandro. Não adianta você chamar a Rita Cadillac.
Qual é a transformação daquela conversa que você vai oferecer para o seu ouvinte? Que às vezes não está nesses famosos. Está num professor Perfeito. de 30 anos de Mackenzie que ensinou metade do país, Eu entendeu? descobri isso quando eu fazia o meu podcastzinho, faço ainda o SerifaCast, lá no começo. Eu entrevistei uma pessoa, pô, eu tenho que pegar alguém famoso. Cara, não tem. Não tem. É. Você pode revezar até por questão de alcance, é uma estratégia de redes sociais e tal. Mas não o conteúdo, que é uma das coisas que a gente pergunta. O que é mais importante para você na Pod Pesquisa? É o conteúdo, é apresentador, é conectar com o tema, tem essa pergunta. Legal. O conteúdo, historicamente, é o mais importante. Legal. Segundo ou terceiro lugar tem o áudio, que as pessoas também... Puta merda. Áudio. Porque, cara, ficar 2, 3 horas um negócio cantarolando no teu ouvido. Se não tiver uma certa... já tô vendo aqui uns podmic, aqui vai qualidade Sim. total. Se não tiver, a pessoa passa para lá.